Já estamos no ar, que bom ter você comigo, mais um episódio do Grancast. Desta vez nós vamos abordar um tema que é bem sensível, sobre a segurança pública em Juiz de Fora. Para falar sobre isso, convidei a vereadora Letícia Delgado, seja muito bem-vinda, que bom ter você aqui. Muito obrigada, Luizmar, pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui no podcast para a gente poder, de fato, conversar sobre esse assunto, que é um assunto tão importante, né, e muitas das vezes assim tão delicado da gente conversar, mas que faz parte da vida social da nossa cidade, né, discutir segurança pública. É verdade, mexe muito com a pessoa a questão da sensação de segurança. A gente fala um pouquinho sobre isso? Claro, com certeza. Vou já adiantar um pouquinho o currículo da Letícia Fonseca Paiva Delgado, ela que foi eleita vereadora para a Câmara Municipal em Juiz de Fora, obteve 3.770 votos. Ela é professora universitária, advogada e doutora em segurança pública. Conquistou reconhecimento ao atuar como secretária de Segurança Urbana e Cidadania na gestão da prefeita Margarida Salomão. Ela é graduada em Direito com mestrado em Ciências Sociais e doutorado em Sociologia e Direito. Letícia desenvolve a carreira acadêmica com foco em segurança pública, violência urbana e direitos humanos, que estão aí em pauta, né? Hoje, mais do que nunca, os grandes centros, a gente vê a evolução de Juiz de Fora tem crescido cada vez mais, e com esse crescimento, esses problemas acabam também aumentando, né, Letícia? É claro, Juiz de Fora, eu digo que Juiz de Fora é uma grande cidade, né? Juiz de Fora é uma cidade com mais de 500 mil habitantes. Juiz de Fora é uma cidade que ela se encontra num local muito estratégico, né? Entre o Rio de Janeiro, entre Belo Horizonte. Uma cidade com um potencial econômico muito grande, com uma qualidade de vida também muito grande e que, obviamente, que tem também problemas típicos, né? E muito essenciais das cidades de grande porte, né, como Juiz de Fora é. E eu acho que dentro, né, desses problemas que a gente discute algo que é um problema social, que não é algo que a gente tem que simplesmente varrer para debaixo do pano. Eu sou uma defensora de que a gente fale sobre segurança pública, eu sou uma defensora de que a gente cultive e promova espaços como esse, onde a gente tenha uma conversa, né, sobre segurança pública e como que isso hoje se estrutura em Juiz de Fora, no Brasil, né, em Minas Gerais, e quais são as formas que a gente tem para enfrentar esse problema. Porque a primeira coisa que eu sempre gosto de dizer quando eu falo sobre isso é o que é segurança pública, né? Então, assim, quando eu falo da segurança pública enquanto um direito, a segurança pública é a forma através da qual o Estado se organiza para garantir às pessoas um direito, que é o direito à segurança. Então, assim como a saúde é um direito, assim como a educação é um direito, a segurança também é um direito. E aí eu acho que a gente tem que pensar um pouco nisso. É um conjunto de instituições, né? Que aí eu tenho instituição do Estado, instituição da Prefeitura, instituição da União, que se organizam para promover esse direito, que é um direito social, mas que ele é muito... ele tem as suas particularidades, porque a violência é um fenômeno social que tem muitas particularidades também, né? Então, a violência afeta a nossa vida, né? Mesmo quando a gente não é vítima de um tipo de violência, a gente se sente afetado pela violência. Por isso que você começou falando sobre a sensação de insegurança. Às vezes eu posso ter uma cidade com indicadores de criminalidade bem tranquilos, né, abaixo da média nacional, como é Juiz de Fora, que depois a gente pode falar sobre isso, e ao mesmo tempo as pessoas se sentem inseguras, né? O que é essa sensação de insegurança, que não é algo que a gente tem em Juiz de Fora, mas é algo do Brasil, é um fenômeno que a gente tem que entender nacionalmente, mundialmente também, para que a gente possa compreender um pouco quão profundo que é esse debate sobre segurança pública. Quando a gente fala de Juiz de Fora, é necessário que a gente tenha essa estatística com cidades do mesmo porte. Claro. Né? E aí você tendo esse extrato, você consegue falar, por exemplo, apesar da população às vezes ter esse retrato social de uma insegurança, esses dados eles contrastam com os dados nacionais. Como é que você coloca, como é que você projeta a segurança pública em Juiz de Fora no parâmetro nacional? Juiz de Fora é uma cidade que a gente vem monitorando, né? Isso é uma coisa que eu faço desde antes de eu ser secretária, como você bem disse. Eu me tornei secretária de Segurança da Margarida em 2021, né? E aí passei essa gestão inteira sendo secretária, mas antes eu já tinha um acúmulo, né? Um estudo
Eu já tinha um pouco de acúmulo, estudo nessa área, e a gente vem monitorando um pouco esses indicadores de violência aqui em Juiz de Fora. Então, só para a gente ter uma ideia, assim, de 2021 a 2024, a gente teve uma redução de crimes violentos em Juiz de Fora de 45%, uma redução de roubos de 66%, tá certo? Uma redução de homicídios de 14%. E, assim, a gente, das cidades de Minas Gerais, por exemplo, o Juiz de Fora é que teve a maior redução de crimes violentos considerados as cidades do mesmo porte, né? Então, assim, Juiz de Fora é uma cidade que ela tem indicadores de violência e de criminalidade que são abaixo, inclusive, da média de Minas Gerais. E que estão, por exemplo, são melhores que, por exemplo, Contagem, Betim, Belo Horizonte. Então, é uma cidade que a gente verifica, por exemplo, pegando 2025, primeiro semestre de 2025. Esses dados que eu trago para vocês, eles são inclusive da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, né? A gente tem dados abertos ali, onde a gente consegue acompanhar um pouco a dinâmica desses indicadores. A gente teve no primeiro semestre de 2025 uma diminuição de 15% dos crimes violentos na cidade. Então, assim, é uma cidade que eu sempre digo, o Juiz de Fora já teve 139 homicídios, e o ano passado a gente teve 35 homicídios. Né? Então, se a gente parar para pensar que o homicídio é um grande indicador de violência, né? Muitas pesquisas sobre homicídio, elas são feitas, muitas pesquisas sobre segurança pública são feitas com base em indicadores, né? De homicídio, mortes violentas. A gente tem uma diminuição muito significativa, né? Nesses indicadores. E isso não quer dizer que a Juiz de Fora não tenha problemas. Né? Isso não quer dizer que a gente não tenha que melhorar, obviamente, porque eu sempre digo assim, que para a gente pensar em segurança pública, né, em política de prevenção às violências, o que a gente quer é que não tenha crime nenhum. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que isso é quase utópico. Até porque, quando a gente fala de violência, a gente não tem um tipo de violência. Né? Então, assim, se eu for falar, por exemplo, qual que é a política para conseguir prevenir homicídio? É uma. Qual que é a política para prevenir feminicídio? É outra. Né? Porque a particularidade do crime é um. Qual que é a política para que eu consiga prevenir, por exemplo, furtos e roubos de automóveis? É um tipo de política. Qual que é a política que eu tenho para prevenir, por exemplo, violência sexual contra criança e adolescente? É um tipo de política também. Como é que eu faço para prevenir, por exemplo, furtos de cabos que acontecem durante o período noturno na cidade? É um outro arranjo também que a gente tem, né? Então, acho que a gente pensar a violência por todos esses recortes mostra para a gente quão complexo é a gente discutir segurança pública, mas, ao mesmo tempo, uma coisa que eu muito defendo é que uma política de segurança pública eficaz, para que ela tenha, de fato, eficácia, ela precisa de ser intersetorial. Integrada. E ela precisa ser integrada. Não tem como, né? É o famoso serviço de secar gelo. Muitas vezes você tem a questão repressiva, a ação da polícia militar para fazer uma prisão, e depois de preso, o cidadão vai para o delegado, conversa com o seu delegado, eu converso lá no programa, lá eu falo que troco um TRTT com o seu delegado, fica um tempo ali no sistema prisional, mas retorna. Não tem um programa de ressocialização, de reinserção desse preso, e acaba que ele retorna para os mesmos delitos. Eu queria falar com você, Letícia, porque um dos grandes problemas de segurança pública, inevitavelmente, é o tráfico de drogas, que é o pano de fundo de vários crimes. Né? Como que você pensa essa situação de melhorar para evitar esse tipo de... Porque combater o tráfico é muito difícil. Claro. Mas como que a gente consegue mitigar os efeitos do tráfico? Eu acho que o tráfico de drogas, assim como outros crimes, ele é um mercado, né? Então, eu sempre digo assim, que para a gente falar de tráfico de drogas, eu tenho que entender que tem dinheiro por trás disso. E muito. E muito dinheiro por trás disso, né? E tem muitas pessoas ganhando dinheiro em cima dessa atividade ilícita e simplesmente também colocando muitas pessoas na criminalidade. Então, assim, muitas pessoas têm a porta de entrada na criminalidade através dessa relação com o tráfico. Né? Os aviõezinhos vão pegando, levam drogas e tal. E são essas pessoas... Né? Do primeiro degrau da carreira, aquelas que ganham menos, são as primeiras, muitas das vezes, a morrerem. Tá certo? Então, eu acho assim, tráfico de drogas, de fato, ele é um grande catalisador da violência. Ele é um grande catalisador da violência porque o tráfico de drogas ele é um mercado não regulado pelo Estado. Né? Então, diferentemente de um mercado regulado, o tráfico de drogas ele gera dinheiro. E ele não tem regulação do Estado, obviamente, porque ele é uma atividade ilícita. A partir do momento que ele não tem regulação do Estado, os conflitos eles são solucionados de forma
violenta. Tanto é que, se você parar para fazer uma análise dos homicídios que acontecem na cidade, muitos homicídios são causados o quê? Por conta de tráfico, né? Por conta de disputa de ponto, de dívida, né? Enfim. Então, a gente tem essa questão. Então, eu acho que a melhor política de enfrentamento ao tráfico de drogas é ações conjuntas entre as polícias, fomentando principalmente ações de inteligência para que a gente consiga chegar, de fato, no grande traficante. Tá certo? Então, assim, obviamente que você tem que prender o pequeno traficante, obviamente que você tem que fazer esse serviço, né, mais ostensivo, tal, de rua, tal, mas você precisa, de fato, de fomentar e fortalecer políticas de segurança pública que sejam baseadas em inteligência, para que você entenda, na verdade, de onde que está vindo a droga, tá certo? Como é que essa droga está chegando em Juiz de Fora? Como é que, na verdade, ela é comercializada? E muitas das vezes, né, o serviço de inteligência das polícias, ele demora e tem que demorar, porque às vezes é um trabalho que demanda tempo, né? Mas assim, quando você consegue entender o potencial de um serviço de inteligência bem feito, eu acho que isso tem um grande resultado. A gente viu recentemente, né, eu até cheguei a parabenizar a Polícia Civil aqui, de uma ação que não tem a ver com tráfico, mas que também é um mercado que gera lucro, que foi quando eles fecharam, né, um ferro velho em Torreões, e parece que foi uma investigação da Polícia Civil que demorou de 2 a 3 meses, tá certo? Então, um serviço de inteligência que foi monitorando o que estava acontecendo, para onde que essas pessoas que estavam furtando o cobre estavam levando esse cobre. Isso demanda não só inteligência, como paciência, né? Então, muitas das vezes você está vendo que o fato está acontecendo, mas você está monitorando, né, qual que é a cadeia daquele crime, quem que é aquele receptador que está fomentando todo aquele mercado, e aí, a partir do momento que você descobre, você tem uma ação que tem um potencial muito maior do que uma ação, né, simplesmente individual, tal. Então, por isso que a gente fala assim, que a política de segurança pública que investe em inteligência e ações integradas, ela tem um potencial de resolutividade muito maior, além de ser menos potencialmente violenta. É por isso que eu sempre digo também, sabe, que a política de segurança pública não pode ter vaidade institucional. Então, muitas vezes a gente fala assim, polícia tal disputa com a polícia tal. Eu falo assim, olha, mas esse é o caminho para dar errado, né? Porque, embora o artigo 144 da Constituição, quando ele fala da segurança pública, ele lixa as instituições policiais, lá ele vai, né, colocando minimamente quais são as funções de cada polícia. Qual que é a função da Polícia Federal, por exemplo? Né? Tráfico internacional de drogas. Quando eu falo da Polícia Civil, Polícia Judiciária, Polícia Investigativa, qual que é o papel da Polícia Militar? Né? Agora a gente coloca um outro ator também nesse cenário, que é a Guarda Municipal. Uma cidade, por exemplo, como Juiz de Fora, que tem guarda municipal. Hoje a gente tem no Brasil, mais de 30% dos municípios brasileiros já tem guarda municipal organizada. Como é que a guarda municipal também entra, né, nesse campo da segurança pública, atua na segurança pública de uma forma a colaborar e não disputar? Leopoldina tem trabalhado exatamente isso. A guarda municipal atuando preventivamente, né, ajudando também a Polícia Militar, e várias prisões têm sido realizadas em algumas situações que a Guarda Municipal tem atuado de frente. Você não vê uma situação ali limítrofe entre a situação que é o objetivo fim da Guarda Municipal, e talvez colocar esse fim, que é o patrimônio público, ela entrando como um trabalho também de repressão e de prevenção aos crimes? Você acha que seria desvirtuar um pouco a Guarda Municipal da função? Eu acho que a Guarda Municipal, ela é uma instituição nova, mas ela é uma instituição que ela demanda muito estudo e conhecimento. Assim, eu particularmente sou uma fã das guardas municipais. Acho que as guardas municipais elas ressurgem, né, no contexto da Constituição Federal de 88 como modelo civil de segurança pública, mas que tem contato com a população, né? Então é aquele servidor público fardado, mas que, ao mesmo tempo, ele é orientado por uma lógica civil de segurança pública e não militar, como a Polícia Militar. Então, o que acontece? Quando a Guarda Municipal surge com a Constituição Federal de 88, ela surge com essa visão um pouco mais restritiva mesmo, né? Que é uma instituição que tem a finalidade de proteger bens, serviços e patrimônios do município, enfim, que acaba trazendo essa ideia de que a função da Guarda Municipal é única e exclusivamente proteger patrimônio municipal. Acontece que a gente tem uma lei
que é a Lei 3.022 de 2014, e é o Estatuto das Guardas Municipais. Não tem mais como hoje você discutir guarda municipal sem conhecer o Estatuto das Guardas Municipais. E nesse Estatuto das Guardas Municipais houve uma ampliação muito grande da competência da Guarda Municipal, permitindo que ela atuasse preventivamente nos espaços públicos, permitindo inclusive que ela faça prisão em flagrante, permitindo inclusive que ela tenha alguns tipos de ação que muitas pessoas entendem que são tipicamente de polícia, né? E em 2023, nós tivemos também um decreto do governo federal regulamentando as ações conjuntas da Guarda Municipal com as forças de segurança, e recentemente nós também tivemos uma decisão do STF nesse sentido. O fato é que, querendo ou não, a atuação da Guarda Municipal por força legal e decisão do STF, ela vem ampliando. Então, a gente vem vendo cada vez mais guardas municipais com essa possibilidade, né, de uma atuação mais ostensiva, inclusive em alguns municípios, né, fazendo busca pessoal, enfim, e isso muitas das vezes gera algum tipo de conflito. Por isso que eu acho que o caminho, né, e eu sei que Leopoldina vem atuando muito nesse sentido, que é o caminho também que a gente tinha aqui quando eu era secretária, era encontrar um espaço de diálogo que fosse muito organizado e funcional entre a Guarda Municipal e as instituições policiais, para que você organizasse o fluxo de trabalho e isso não virasse disputa, entendeu? Porque, por exemplo, assim, só para ver se fica claro, vamos pensar que eu tenho aqui em Juiz de Fora uma festa no Parque Alfield e uma festa na Praça Antônio Carlos. Tá certo? Se você conversar com o comandante da Polícia Militar e com o comandante da Guarda Municipal, todos vão reclamar de efetivo. Né? Efetivo é um problema, né? Assim, só para a gente ter uma noção, assim, o efetivo da Polícia Militar em Minas Gerais, de 2013 a 2023, diminuiu em 13%. 2013 eu tinha 42.115 policiais em Minas Gerais. Em 2023 eu passo a ter 36 mil policiais. E tem a questão também de muitos afastamentos, inclusive. Isso, né? fora adoecimento, né? Adoecimento, questão de aposentadoria também. Então, assim, já é pouco. Já é pouco. E está diminuindo, né? Então, assim, obviamente que você vai ter sempre essa discussão. Não tem efetivo. Então, por exemplo, se você consegue criar um protocolo de trabalho integrado entre a Guarda e as instituições policiais, você poderia falar o seguinte, olha, a Polícia Militar vai ficar aqui, a Guarda coloca mais viatura aqui e você organiza o trabalho operacional pensando num fim comum, que é a segurança da cidade, sabe? Então, eu acho que as cidades que conseguem, de fato, fazer um trabalho integrado entre Guarda Municipal, tirando as disputas políticas, né? Porque muitas vezes, o Estado é contra o município e tal, mas a segurança pública, na segurança pública isso não cabe muito bem. Porque eu falo que a eficácia de uma política de segurança ela é medida por 2 pontos. Primeiro, indicador. Eu tenho que ter indicadores, tá certo? Se eu tenho uma cidade, se eu tenho um estado, se eu tenho um país onde os indicadores de violência só aumentam, eu tenho um problema, não é? Mas a outra coisa, eu tenho que ter garantia de direitos. Então, eu preciso de agir conforme a lei e, ao mesmo tempo, ter eficácia. E aí, quando você coloca todas as instituições de segurança pública caminhando para esse sentido, eu acho que a gente tem muito a ganhar. Esse investimento também em armas, né, que vão ser oferecidas à Guarda Municipal, isso aí para você seria um ganho muito grande até para a força de ação da Guarda? Então, a discussão sobre armamento, eu tenho alguns pontos que eles são importantes. Primeiro, eu sou muito contra armamento da população civil, sabe? Eu sempre digo que uma boa política de segurança é a gente não incentivar o armamento da população civil. Eu acho que muitos, por exemplo, se a gente pensar, por exemplo, nos fatores que geram mais letalidade em tentativa de homicídio, é o fato de ele ter sido praticado com arma de fogo, né? Você vê, por exemplo, aquele caso que aconteceu em Contagem. A mulher pegou a arma do marido, o marido, né? Pegou a arma da mulher, da delegada, né? Enfim. E teve um outro recente, foi ontem. Esse eu não vi, não. Esse foi recente, a mulher estava brigando com a vizinha, aí ela brigando com a vizinha começou também a escovar o cabelo dela, com bom sentido, né? Começaram a entrar no tapa. Ela foi em casa, pegou a arma do marido, que é policial,
e os 2 acabaram detidos. Fez ameaça. Então, quer dizer, a arma em casa é um problema, né? Sim, mas aí eu acho o seguinte, que uma coisa é você discutir arma na mão de quem não é força de segurança, ponto. A outra coisa é você discutir como que você coloca a arma na mão daquelas pessoas que trabalham com segurança pública. E aí que eu acho que entra a discussão sobre guarda municipal. A Guarda Municipal de Juiz de Fora, ela é uma guarda municipal que surgiu em 2006. É uma guarda municipal que vem se consolidando e que vem tendo cada vez mais atuação na cidade. A gente tem uma guarda municipal com pouco efetivo, tanto é que a prefeita, inclusive, anunciou um outro concurso, mas é uma guarda municipal que ela vem se profissionalizando ao longo do tempo, né? Hoje a guarda municipal ela tem protocolos de atuação muito específicos, ela já tem, por exemplo, né, protocolos operacionais de atuação, tem corregedoria, tem ouvidoria, então ela é uma guarda que ela vem assumindo mais atribuições, isso é fato, como também vem se organizando ao longo do tempo. Quando a Margarida decide armar a guarda municipal, ela usa essa estratégia como um instrumento de proteção individual dos guardas municipais. Tá certo? É justamente para que eles tenham, que a gente chama de EPI, né? Mais equipamento de proteção individual para poder trabalhar. Porque hoje é inimaginável uma cidade em que um guarda municipal não tenha, por exemplo, que fazer um patrulhamento durante a noite. E um guarda municipal, muitas das vezes, que não tem um equipamento de proteção individual adequado, e aí não é só arma, tá certo? Um radiocomunicador que funcione, né? Um spray de pimenta, ou seja, que não tem instrumentos para usar o uso progressivo da força, ele se torna um alvo também. Então, acho que numa cidade como Juiz de Fora, com a experiência que eu tenho da guarda daqui, que é uma guarda que vem se profissionalizando, tá certo? E sendo que em 2017 a Câmara já tinha autorizado o armamento da Guarda Municipal, eu acho que ela entra dentro desse discurso, né? Não é que a arma vai trazer mais segurança para a população, não é isso. A arma é um equipamento de proteção individual muito importante para dar segurança para os guardas poderem desenvolver o trabalho deles. Só que tem uma outra questão em relação ao armamento que eu gosto muito de falar, que é o seguinte: não é que você vai dar arma para os guardas amanhã. Não é isso. O que você faz é autorizar o início de um processo de armamento que é decidido pela Polícia Federal. Então, você credencia a Guarda Municipal daqui para que a Polícia Federal verifique se essa instituição vai ser armada, qual que é o processo. Todos os guardas passam por capacitação. Essa capacitação ela vai ter que ser anual. Guarda municipal que tiver qualquer registro policial não pode ter arma. Então, você tem um exame psicológico muito rígido. Então, eu particularmente entendo esse processo até como algo que vai trazer mais segurança na atuação da guarda, porque eles vão passar por um tipo de reciclagem pela Polícia Federal, que inclusive tem sido bem restritiva. Isso eu digo porque eu fui vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Segurança. A Polícia Federal tem sido muito restritiva em relação ao deferimento do armamento da guarda. Então, é algo que não é de uma hora para outra, é um processo e que, inclusive, eu acho que no frigir dos ovos pode até dar mais segurança, porque vai acabar colocando a Guarda Municipal daqui para passar por capacitações periódicas, renovar exames, que eu acho que pode, inclusive, trazer mais segurança, sabe? Sim, você teve também recentemente em Recife, né? Você podia falar um pouco sobre essa experiência, porque a gente sai do extrato de Juiz de Fora e pensa Brasil, né? E aí, como é que foi essa experiência lá? Você podia falar um pouco sobre esse encontro? Claro, a gente teve, na verdade, um terceiro Fórum Brasileiro, né, de Segurança Pública Integrada. E eu participo desde o primeiro fórum, justamente porque um dos organizadores é o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Segurança, que eu era vice-presidente, né, deixei de ser depois que eu me tornei vereadora, e a gente sempre teve essa preocupação de organizar esses encontros nacionais de secretários municipais, de guardas municipais, para que a gente pudesse discutir um tema que, para mim, é central, que é o papel do município na segurança pública. Como é que as cidades, como é que as prefeituras, como é que os municípios têm lidado com segurança pública. Desde a Guarda Municipal, que é uma instituição que, como eu disse, tem um potencial muito grande, desde o financiamento, como é que eu faço para chegar dinheiro, de fato, né, para a segurança pública municipal do governo federal, desde políticas de vídeo monitoramento, que é uma coisa assim muito interessante, como é que você vê que os municípios, muitas das vezes, estão arcando regra geral, totalmente
com as políticas de monitoramento da cidade, né, de vídeo monitoramento. Então, assim, você começa a ter também conhecimento de alguns tipos de tecnologia que funcionam não só para monitorar, mas também para integrar, né? Juiz de Fora é uma cidade que você vê, a gente tinha 54 câmeras aqui do olho vivo, e muitas, inclusive, queimadas, sem funcionar. Hoje a gente tem 330 câmeras de vídeo monitoramento, com inteligência artificial, muitas na entrada e saída da cidade, que é um tipo de segurança que a gente tem, que muitas vezes não é ostensiva de um policial na rua, mas que tem um efeito também dissuasório que é importante, né? Investigativo, enfim. Então, assim, a tecnologia para a segurança pública é algo que tem que ser visto como um aliado. Eu fico observando também, Letícia, porque é o seguinte, se o camarada sabe que ele está sendo visto, a atitude dele já é diferente. Claro. Você vê que recentemente, Santos Dumont, por exemplo, numa exposição lá, foram utilizados drones com reconhecimento facial e, assim, não teve nenhuma ocorrência policial, porque o camarada não vai nem arriscar, né? Foragido da justiça, por exemplo, que se infiltra no meio da multidão para ter essa sensação de impunidade, com reconhecimento facial, com drone, com investimento em tecnologia, fica mais difícil a vida para o camarada. Isso também facilita muito na organização, né? Não, claro. Por exemplo, uma das coisas que Juiz de Fora teve uma diminuição muito grande foi em furtos e roubos de veículos, né? Teve 40%? Quase, mais de 40%. 40%. E estava uma escalada de furto muito grande. Mas, assim, eu não sei se as pessoas têm noção, assim, que é uma coisa super interessante, porque, por exemplo, assim, você tem sistemas hoje de integração de informações que eles não passam só por Juiz de Fora, que inclusive eles são fomentados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então você tem um que chama Córtex. O Córtex, ele é um sistema integrado com todas as polícias, tá? E com a Guarda Municipal, tal, você faz uma adesão ao Ministério da Justiça. Então, por exemplo, se você tem seu carro furtado e você liga, a placa do seu carro, ela entra num sistema. Qualquer câmera que esteja integrada nesse sistema vai apitar. Pedágio. Entendeu? Pedágio. Então, por exemplo, se eu tenho a Polícia Rodoviária Federal falando que um determinado carro foi furtado em Recife, ele apita aqui em Juiz de Fora se eventualmente esse carro passar aqui. Então, essa questão também da tecnologia, ela potencializa uma integração que é o que, na verdade, a gente tem que pensar, né? O crime organizado. Então, a política de segurança pública tem que se organizar também para enfrentar a criminalidade organizada. Então, assim, um dos efeitos, das causas reais da diminuição de furto na cidade de carro é porque, de fato, está difícil da pessoa que furtou um carro não passar numa câmera. Tá certo? Não passar. Porque até, por exemplo, as câmeras de radar, você consegue também colocar essa identificação da placa. Sabe? Então, são coisas que a gente vai aprendendo, vai trazendo para a cidade. Eu lembro que quando a gente começou a discutir essa licitação dessas câmeras novas, eu era secretária, foi algo que a gente viu nos congressos desse, né? Como é que as pessoas estão se organizando. E essas experiências que a gente tem também nesses fóruns, elas são muito importantes porque a gente tenta alinhar um pouco o município com o governo federal. Né? Porque o papel do governo federal na segurança pública, a gente acha, é cuidar da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, sim. Mas é também dar diretriz um pouco da política nacional. E tem uma coisa que Juiz de Fora conseguiu, que foi, por exemplo, 17 milhões para construir um Convive. Que está chegando, né? Que está chegando, que é um centro de convivência pela vida no Parque das Águas, que é muito inspirado na experiência de Recife, que é o Compaz, né? E que é um pouco um tipo de política de segurança pública muito pautada pelo viés da prevenção. Dentro dessa perspectiva, né? Eu tenho que ter política de segurança pública que seja repressiva? Sim. Eu tenho que ter política de segurança pública que seja pelo viés da tecnologia? Sim. Eu tenho que fomentar, né, e valorizar o profissional? Sim, obviamente, né? Mas eu também tenho que investir em prevenção pensando dentro dessa perspectiva. A garantia de direitos é um grande instrumento que eu tenho para evitar, por exemplo, que esse menino de 14 anos seja aliciado pelo tráfico porque ele tem vontade de ir ao McDonald's. Né? É a questão da equidade, né? Você tratar diferentes com situações diferentes. Algumas situações, na largada da vida, muitos não vão estar na mesma posição. Tem vários itens que vão colaborar ou até dificultar esse acesso à informação, o acesso à saúde. A gente sabe que muitos são aliciados por tráfico de drogas porque não tem o que comer dentro de casa. Claro. A gente não está defendendo aqui, nem justificando, mas a verdade é essa, que na periferia, muitas vezes,
o pai e a mãe saem para trabalhar, a criança fica às vezes em casa e para comprar um lanche às vezes acaba entrando no tráfico. Esse trabalho preventivo, Letícia, eu vejo com muito bons olhos, porque principalmente para você corrigir um jovem depois que ele já entrou, já teve essa experiência com droga, já tem uma passagem, uma anotação policial, já é muito mais difícil. Quando você entra com educação antes, né, evitando que esse jovem seja um potencial traficante ou um criminoso de uma outra área, né, vai puxar um carro, né? Se ele tem informação antes, se ele consegue ter essa conscientização, claro que a chance dele não entrar para o crime é muito maior. Não, com certeza, né? E quando você pensa nisso, assim, eu sempre falo que a gente tem que acabar com essa dicotomia, assim, com essa ideia falsa de que repressão é contrária à prevenção e vice-versa, né? Você não tem uma ambiguidade, uma contradição entre repressão e prevenção, muito pelo contrário, né? Tem momentos que eu tenho que, de fato, investir em políticas de prevenção, que é prevenção social à violência ou também a prevenção situacional à violência, mas eu tenho que prevenir. Prevenir é evitar que aconteça. Né? E eu acho que isso, a gente tem que entender isso como uma coisa boa que tem que ser fomentada e que muitas das vezes não é feita só pela segurança pública. Quando eu invisto em assistência, quando eu invisto em educação, quando eu invisto em saúde, quando eu invisto em informação, eu estou investindo, né, em prevenção. Mas isso não quer dizer que muitas vezes eu tenho que reprimir. Né? Reprimir o crime é justamente o quê? Evitar que ele aconteça naquele momento, é dar a punição correta, né? Então, assim, a gente tem políticas de segurança pública que são repressivas, né? E elas devem ser aplicadas desde que elas cumpram as regras legais. Né? Então, olha, eu não posso ter uma violência policial, eu não posso ter uma tortura dentro da prisão, né? Mas são, na verdade, coisas que não são antagônicas. Eu acho garantida ali ampla defesa, contraditório. Isso, né? A gente sabe que tem os direitos. Mas, igual você fala, às vezes a gente tem uma visão meio que ilusória de que, e se não reprimir vai dar tudo certo, mas na verdade em alguns momentos é necessário fazer a repressão. Sim. Seria muito bonito se a gente tivesse só com informação, com conscientização, com educação, que a pessoa largasse uma arma. Mas são vários fatores que fazem com que ela segure essa arma e às vezes cometa um roubo, né? Faça algum outro tipo de um crime violento, como você falou. Claro. Letícia, me chama muita atenção uma situação, eu tenho contato muito próximo com esses relatos, com as ocorrências e principalmente as cidades pequenas aqui em Minas Gerais. Uma crescente significativa de crimes violentos e também de outros crimes, tráfico de drogas. E isso tem sido uma rotina em cidades que até pouco tempo não tinha nada disso. O que você avalia isso? Também o tráfico de drogas como pano de fundo? Eu acho que sim. Eu acho que o tráfico de drogas ele é um problema social. Tá certo? Eu acho que o tráfico de drogas ele é um problema social e eu quero dizer o seguinte, assim, o tráfico de drogas, ele em si, né, não é violento, mas ele alimenta um mercado muito violento. Né? E aí eu acho que a partir do momento que você tem cidades médias, onde você tem políticas de segurança pública que estão sendo mais eficazes, eu acho que também tem uma tendência também de que as pessoas tentem se arranjar, né, e de se realocarem em cidades menores, né, onde elas tenham, por exemplo, a possibilidade de ficarem mais invisíveis ali. Então, eu acho que uma coisa que é muito importante que as instituições policiais invistam é um pouco nessa migração e deslocamento do crime, sabe? Porque nenhuma política de segurança pública eficaz, né? Então, se eu tenho, por exemplo, uma atuação muito eficaz das polícias em Juiz de Fora, isso pode fazer com que as pessoas simplesmente, olha, eu vou fazer meu mercado em outro local. Né? Então, acho que isso tudo a gente tem que analisar um pouco essas questões, mas eu acho que tem um outro elemento também que eu quero trazer aqui, que ele é um pouco mais instigante. Né? Que é aquela conversa do início, quando a gente falou da sensação de insegurança. A gente vive hoje numa sociedade muito conectada. Eu estava outro dia dando uma palestra e foi super curioso, porque acaba que você fica pensando nas coisas assim. E eu me lembro que em 95, mais ou menos, quando eu tinha 15 anos, 14 para 15 anos, eu morava com meu pai e eu chegava em casa, meu pai ficava esperando meia-noite para poder conectar a internet de escada e não pagar pulso excedente, né, para ficar na internet. Então, assim, até então, o acesso que eu tinha à informação era pelo jornal à noite
ou o jornal, né, que meu pai assinava, enfim, que chegava à minha casa e você esperava no outro dia para chegar na escola para saber as notícias que tinham acontecido. Então você tinha espaços de informação mais menores, assim, né? Você não era atacado por informações a todo tempo. E eu acho que isso tem que ser muito levado em consideração quando a gente fala de sensação de insegurança. Muito. Porque o tempo que a gente está conversando aqui, se eu pegar o meu celular depois, eu posso simplesmente chegar no meu celular 4 notícias de crimes que aconteceram em Juiz de Fora. Né? Um no centro, outro aqui. Isso, obviamente, isso me afeta. E aí eu estou dizendo afeta no sentido de afetar mesmo. Pô, mas será que eu estou segura em sair aqui? Será que eu posso, de fato, deixar minha filha voltar da escola à noite, como ela tem voltado? Né? Será que ela não pode se deparar com uma situação como essa, como aconteceu em Contagem? Então, assim, eu acho que a rapidez da informação e a democratização do acesso à informação, da forma com que ela está hoje, ela permite muito que o medo se generalize. Por isso que eu acho que a gente precisa muito de colocar essas coisas em perspectiva. Muito. Né? Será que o crime de fato aumentou ou será que eu estou consumindo mais notícias de crime? Né? Será que eu estou tendo mais acesso à informação de algo que até então eu era um pouco, né, blindada porque a gente não tinha essa comunicação? E eu acho tudo bem, eu acho que é isso. Eu acho que nós, seres humanos, é que vamos ter que conseguir se adaptar. Não estou falando nada contra a internet, muito pelo contrário, porque a gente vive disso, né? Sou vereadora, minha rede social tá lá super abastecida. Não tá seguindo já, né? Ó, tá seguindo aí, né? Já tá seguindo lá, @Letícia Delgado, por favor, né? Isso mesmo. Então, assim, não estou dizendo nada contra isso, muito pelo contrário, mas eu acho que a gente, enquanto ser humano, né, a gente vai ter que saber um pouco como mediar, né? Qual o filtro que a gente vai utilizar para poder colocar isso em perspectiva. E paralela a essa situação da segurança, da sensação de todo momento você ser atordoado com um monte de enxurrada de informação, e algumas delas pela metade, né? Postam rapidamente ali um acidente, não sabe se tem vítima ou se não tem aquele senso crítico do jornalismo, né? E muitas vezes acontece da gente receber uma informação, a gente vai fazer a apuração para levar ela para o jornal, mas as pessoas já viram na rede social, mas viram pela metade. Não sabe quantas vítimas, não sabe para onde foram encaminhadas. Aí vem o papel do jornalismo também, trazendo essa credibilidade e mostrando o que de fato aconteceu. Então, é muita informação e também, paralela a isso, uma crescente de problemas de saúde mental também, né, que mostra um pouco dessa sensação de insegurança, esse pânico, né, que todo mundo fica com pânico. E isso vai afetar na saúde como um todo. Aí, você falando sobre isso, me ocorreu, por exemplo, ano passado, foram 440 mil afastamentos por questão de saúde mental, é um número que já é histórico, né? Você vê que há uma crescente da violência, paralela a essa violência, a gente fica mais inseguro e isso acarreta em vários problemas de saúde. Com certeza. Eu acho que uma grande pandemia que a gente tem do século é transtorno mental. Né? É ansiedade, é transtorno mental, seja causado por medo, seja causado por insegurança, seja causado também muitas das vezes pelo qual que é a perspectiva que eu tenho no mundo como esse, né? A gente tem um fator, sabe, que aí não tem a ver com segurança pública, mas tem a ver com segurança, que é a gente vive uma crise climática que a gente não tem o menor controle do que vai ser. Então você fala assim, pô, o que vai ser dos meus filhos, né? O que vai ser da geração que eu estou colocando aí? Então eu acho que de fato assim, a gente vive num tipo de sociedade hoje que pelo excesso de informação, seja, né, por outras questões, a gente está muito propenso, de fato, a ficar muito ansioso, a ter medo, a ter transtornos mentais. Então, assim, a gente vê, por exemplo, uma das maiores causas de afastamento do trabalho hoje é depressão. Tá certo? Isso tem que ser enfrentado. As pessoas estão deprimidas, as pessoas estão ansiosas. Né? O que está causando esse adoecimento? Então, e isso, obviamente, isso impacta na forma através da qual a pessoa vive, sabe? E aí, pensando, por exemplo, em segurança pública, isso também impacta, por exemplo, no efetivo
das forças policiais. Que também adoecem. Que também adoecem. São seres humanos, né? Que também adoecem, né? Eu me lembro que quando eu assumi a Secretaria de Segurança, o pessoal falou, Letícia, mas você tem muito guarda afastado. Muito guarda afastado. Eu falei, gente, mas eu já tenho pouco efetivo, tem muito guarda. Mas tem muito guarda, né? E depois você vai entendendo, vai vendo o que estava acontecendo, né? O porquê, qual que é a insatisfação, tal, querendo, também tentando construir um processo de trabalho que seja também de valorizar o profissional, porque a valorização do profissional, sabe, não é só salarial. Reconhecimento, né? né? É o reconhecimento, né? É você fazer com que você tenha uma instituição que a pessoa levante e fale, que bom que eu estou indo trabalhar, né? Claro que trabalho cansa, obviamente, mas assim, uma instituição que te dê tranquilidade, sabe? Que você não sofra assédio, seja assédio sexual, seja assédio moral, que você seja reconhecido pelas suas capacidades, que se você não está bom num determinado setor, que você tenha um chefe lá que tenha capacidade de falar, não, você não se adequa aqui, mas vamos tentar te colocar aqui. Então, eu acho que a gestão de pessoas, sabe, ela é uma grande política de segurança pública também. Sabe? Porque, assim, a forma através da qual você gere profissionais que lidam com a segurança pública... Porque eu vou falar uma coisa. Você colocar uma farda com uma arma para sair na rua com uma viatura sem saber o que vai acontecer, você tem que ser muito corajoso. É verdade. Entendeu? Você tem que ser muito corajoso, tem que saber muito o que você está fazendo, mas também tem que saber quais são os limites da sua atuação, né? Assim, você tem que também se pautar pela legalidade, mas sabendo do ônus que você carrega, né? Com essa... É interessante, Letícia, eu participei semana passada, né? O Exército Brasileiro reuniu 31 jornalistas, me convidaram para fazer essa capacitação lá no COPAB, que é o Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil. E lá tem vários cursos, né, que são ministrados, e esse específico para jornalista, para mostrar para a gente como a gente faz a cobertura jornalística em áreas de conflito e em áreas de guerra. Então a gente acompanhou os profissionais do BOPE, da Polícia Militar do Rio, e algumas atuações práticas, né, de incursões em favelas, e não é brinquedo mesmo. Os caras lidam com medo, com pavor, com pânico o tempo todo, um nível de estresse altíssimo, e é a vida deles que está em risco, né? Saem, deixam a família em casa para cuidar da família dos outros e não sabe se retornam. Isso. Inclusive, durante o curso, infelizmente, um dos militares lá, um dos policiais, tinha perdido a vida por conta de uma incursão e acabou sendo baleado. Que é uma realidade do Rio de Janeiro, que também é um pouco diferente, né? O Rio tem... Vou falar de segurança pública, o Rio tem uma particularidade específica de lá. E eu fico assim, às vezes eu fico preocupado com essa proximidade com o Rio de Janeiro. Por exemplo, além Paraíba já tem sofrido uma situação de um agravamento da violência por lá. Como é que você vê essa situação na nossa proximidade? Você também fica mais preocupado? Eu vou pegar uma água, um suco para você. Eu quero um suquinho desse aqui de... Não, caju ou laranja? Não, pode ser caju mesmo. Caju? E foi interessante esse negócio de Além Paraíba, porque o pipoco estava comendo solto, não sei se você acompanhou essa reportagem, mas foi uma perseguição policial, o camarada se abrigou em um imóvel abandonado e começou a disparar contra a polícia. Ele tinha um carregamento expressivo de droga, mas a população é de Minas. O pessoal estava atravessando, o pipoco comendo. Tem uma foto lá, depois vou até mostrar para o pessoal. Está um cachorro atravessando a ponte, que é a ponte que divide Minas e Rio, uma moça passando de moto e o policial com fuzil atirando. Você vê, Minas não tem essa perspicácia que o carioca tem, que já estaria já abaixado, tentando se abrigar, né? Como é que você vê essa proximidade? Eu acho assim, eu falei isso no início, né? Juiz de Fora é uma cidade muito boa, mas é uma cidade muito particular, né? Em termos, por exemplo, de localização. Então, Juiz de Fora está entre Belo Horizonte, está entre Rio de Janeiro, é uma cidade que é polo, né, da região aqui para a saúde. Então, assim, ela é uma cidade que ela é quase uma capital. Né? Ela é quase uma capital. E eu acho que é, de fato, assim, algo que a gente tem que considerar, né? Uma migração, por exemplo, pessoas que saem do Rio de Janeiro para virem para Juiz de Fora, para virem para Petrópolis, né? Para tentar, eventualmente, praticar a criminalidade aqui, crime organizado, enfim. Eu acho que a proximidade ela é um elemento que gera uma certa inquietação, mas eu confesso para você que quando eu fui secretária, isso sempre a gente discutia, assim, você tem, primeiro... Você tem uma preocupação das instituições policiais muito grande com isso, sabe? De identificar pessoas ou tentativas
de facções criminosas, de grupos criminosos a se territorializarem aqui, principalmente quando não são daqui. Isso é algo que sempre foi discutido, né, não só pelas forças de segurança, mas também pelo sistema de justiça criminal, no sentido de que não se quer, né, que isso vire uma cultura de Juiz de Fora. E aí eu acho que também tem uma coisa muito positiva, é que a Polícia Militar de Minas Gerais, ela tem um padrão de reconhecimento alto, tá certo? Que é uma coisa que eu acho que as pessoas precisam de entender. A Polícia Militar de Minas Gerais, ela ainda é uma instituição que ela tem uma certa credibilidade e as pessoas compreendem que ela vai atuar. Então, assim, para a pessoa do Rio de Janeiro vir para Juiz de Fora, ela tá lidando com outra relação com a Polícia Militar, né? Porque a Polícia Militar do Rio de Janeiro, ela já é uma polícia militar muito eivada de corrupção, tá certo? É uma polícia que está muito imbricada, muitas das vezes, até na criminalidade organizada no Rio. Então, a Polícia Militar de Minas, ela tem um pouco esse reconhecimento social que faz, na verdade, com que você tenha alguns constrangimentos também, eu acho. Eu penso um pouco nessa perspectiva, né? E uma das tentativas que nós tivemos aqui de fazer o cercamento eletrônico da cidade, né, de colocar câmeras nas principais entradas e saídas da cidade, que foi um projeto que foi construído, inclusive, com as forças de segurança, foi também para tentar ter uma outra ferramenta, tá certo, para reconhecer pessoas, né, criminosos, tal, que eventualmente roubo de carga, tal, quisessem chegar em Juiz de Fora, assim. Mas eu acho legal falar um pouco dessa percepção positiva, né, que as pessoas ainda têm da Polícia Militar, porque eu acho que isso é importante a gente cultivar, mas também eu acho que tem que ser algo que a polícia tem que cultivar, né? Porque eu também sempre digo assim, a violência policial não interessa a ninguém, nem a própria polícia. Exatamente. Porque quando a cultura da violência policial se normaliza numa instituição policial, perde a população, que perde a confiança numa instituição que tem que prestar a segurança, mas perde muito a instituição policial. Porque aquela instituição policial, ela perde o mais de valor que liga ela à sociedade, que é a confiança. Então, eu falo que a violência policial ela é muito perversa, porque ela traz para a instituição policial algo muito ruim, que é a desconfiança na polícia. Então, quando eu vejo pesquisas, por exemplo, que falam que o nível de confiança da população na polícia em geral está caindo, eu falo assim, as pessoas precisavam muito de compreender isso como um fenômeno muito ruim, sabe? E a violência policial, a desconfiança policial, a corrupção na polícia, tal, ela é algo, né, que a gente tem que pensar como algo que acaba enfraquecendo a própria instituição policial. Isso aí. Vamos falar um pouquinho do mandato também, como é que está essa experiência e o que você tem colocado aí. Você pode falar, por exemplo, essa questão dos furtos de cabos, né? Foi algo que você também batalhou muito para evitar, para tentar coibir lá na fonte, lá no recebimento, né? Que o crime de receptação, por exemplo, ele é maior que o crime do próprio furto. Uhum. Mas ele alimenta essa cadeia de furtos e de outros crimes. Como é que está esse mandato? O que você tem feito e o que você tem projetado daí para os outros anos? O mandato está aí, né? A todo vapor. Eu falo que, assim, de fato, a gente trabalha muito, mais gosto do que eu estou fazendo. Eu recebi sua cartinha. Recebeu? Recebi. Sério? Olha, ele recebeu a carta. Recebi sua cartinha. Que legal. Achei muito bonitinha a cartinha. Bonitinha, né? Foi carinhosa. Foi carinhosa. Foi uma estratégia carinhosa, assim, bem delicada. Eu gostei. A cartinha surgiu no meio da campanha. O que a gente pode fazer para inovar e tentar chegar até as pessoas que a gente não vai conseguir? Foi bem legal. Que bom que você recebeu. Fico feliz. Mas, assim, eu acho que quando a gente fala de um mandato de vereador, né, então a gente tem que fiscalizar o executivo, a gente tem que propor emenda, mas a gente tem que propor projeto de lei e tal. E então a gente vem tentando, né, trabalhar em todas essas áreas. E uma das questões que a gente conseguiu aprovar recentemente, que eu particularmente fiquei muito feliz, foi uma política municipal, né, voltada à prevenção e combate de materiais metálicos na cidade. Foi uma lei que foi proposta, inclusive, em conjunto com outros dois vereadores, o vereador Marlon e o vereador Julinho, porque é um pouco dentro disso que você falou, assim, a gente, quando fala de furto de material metálico, cobre, bronze, a gente tem furtos que, em tese, o valor é muito pequeno, o valor venal é muito pequeno, mas a consequência social é muito grande. Tá certo? Eu me lembro de tentativa de furto no HPS, que era capaz de parar o HPS inteiro, né? Então, assim, você tem uma consequência... Teve um homem que morreu. Teve um homem que morreu.
Ele tentou, ele estava na estrutura metálica. Então, você tem uma consequência muito grande, social muito grande para esse tipo de crime, mas, ao mesmo tempo, você tem um tipo de criminalidade que é abastecida por um mercado, isso é fato. Então, você tem um mercado de quem está alimentando isso, comprando cobre, comprando material metálico furtado. E isso desde que, na minha experiência como secretária, a gente conversava muito isso. A gente precisa de pensar em como atacar os ferros velhos, né? Atacar não no sentido de criminalizar aquelas pessoas que são donas de ferro velho, né, que trabalham com sucata. Muito pelo contrário, a gente entende que é um trabalho muito digno e que a gente, inclusive, tem que fomentar, não é por aí. Mas a gente precisa de regulamentar. A gente precisa de regulamentar para que as pessoas simplesmente não se sintam facilitadas por comprar material que, obviamente, elas sabem que é material de furto. Eu me lembro que quando eu era secretária, a coisa que a gente mais tinha era furto de tampa de bueiro. Quando você chega lá com uma tampa de bueiro que tem sesama, você sabe que aquilo foi furtado. Né? Você tem todos os elementos. Não precisa ser o Sherlock Holmes, você não precisa de ser muito investigador para saber que aquilo né, é material furtado. Então, a gente tem um mercado ali que é alimentado. O quilo do cobre é caro. E então a gente começou a pensar, inicialmente a gente começou a fazer operações conjuntas, né, para começar a apreender, na verdade, esses materiais. Surgiu a ideia da lei, a gente já tinha uma lei anterior, a gente fortaleceu essa lei, inclusive com instrumentos para poder não só interditar o ferro velho que não cumpra as medidas administrativas, tipo ter um registro de todas as pessoas que forem vender esse material lá, como também a possibilidade de uma aplicação de uma multa de até R$10.000, enfim. Então, você cria ali um sistema que é um sistema, de fato, para tentar regulamentar esse mercado, que ele não pode, obviamente, ser aquele que fortalece esse tipo de criminalidade. Então, ao mesmo tempo que você tem, né, as forças de segurança tentando conter aqueles que estão furtando, né, que muitas das vezes é mais difícil, é durante a noite, você tem pouco efetivo, enfim, você também tem algo que é um outro tipo de estratégia, que é a estratégia voltando para aquele que é o receptador. E aí eu acho que é importante as pessoas saberem disso. Receptação é crime, a pena é alta. Se você eventualmente conhecer ou identificar algum tipo de ferro velho que você sabe que está tendo algum tipo de ação suspeita, abrindo de madrugada, porque não pode, tá certo? Movimento recebendo pessoas de madrugada, liga 190, tá certo? Denuncia no 190, você pode ligar também para a Guarda Municipal, 153, fala o que você está vendo, tem garantia de anonimato, né? Mas repasse essa informação também, por quê? Para que você possa ajudar a fazer a segurança pública através dessa perspectiva também. Então, essa foi uma lei que a gente aprovou, que hoje é a Lei 15.130. A gente também conseguiu aprovar agora na Câmara uma outra lei, que é uma lei que autoriza o município a trabalhar num sistema de integração das câmeras que são voltadas para a rua. Então, câmeras privadas que sejam voltadas para a rua e que tenham tecnologia que possa ser adaptada, a gente também está querendo trabalhar no equipamento para viabilizar essa integração. É semelhante ao projeto Gabriel, que tem em algumas cidades? Eu não sei qual que é o projeto Gabriel. É que é mais ou menos isso também, as câmeras voltadas para a rua integrarem no sistema para facilitar. Então é mais ou menos isso, né? A gente hoje tem as câmeras públicas, que são 333 câmeras, mas ao mesmo tempo você ainda tem, né, outros pontos que não são cobertos. E esses totens agora que vão ser instalados? Sim, os totens eles são interessantes, né? Os totens eles têm reconhecimento facial, eles rodam 360 pontos também, 360 graus, então eles ajudam também na segurança, e eles são equipamentos mais visíveis, porque também tem essa questão, né? A população ela quer se sentir segura. Quer ver. Quer ver. E isso passa pela visibilidade. Todo mundo sente falta de ver um policial na rua. O pessoal, até hoje, se você for perguntar, eles têm saudade daquela guaritinha, né? Todo mundo, eu queria um postinho aqui no bairro, né? É a demanda de todo o bairro ter o postinho. Todo mundo quer um posto policial. Que tem a impressão, apesar de só ter o registro da ocorrência lá, o policial não consegue deixar o posto. Está mais do que comprovado que a força policial na rua, fazendo patrulhamento, tem mais resultado, mas na cabeça de um senhor de 60 anos de idade que viveu essa época, é o postinho, né? Porque na verdade, assim, né, eu sempre falava isso, quando você tem um posto policial fixo, você tem o trabalho de cuidar do posto.
né? Porque o posto também requer segurança, entendeu? Então é mais trabalho, você demanda mais efetivo. Então acho que assim, essa ideia do posto policial retornar, eu acho que isso não volta mais. Isso é uma política, infelizmente. Isso é uma política de segurança que o Estado vem consolidando e não é do Zema. Eu acho que já vem de antes mesmo de você investir mais nesse patrulhamento mais rotativo, feito em viatura, né? Procurando de fato os pontos hoje que são pontos mais quentes, enfim. Então, mas ao mesmo tempo, isso não tira também, né, aquela ideia da população de que ela se sente mais segura quando ela de fato vê, né, o policial na rua, vê o guarda na rua. Eu me lembro que eu brincava assim, falava, gente, você tá com problema de autoestima? Põe uma farda de guarda, porque a coisa que eu mais... As pessoas me ligam, Letícia, manda um guarda pra cá, manda um guarda pra cá. Eu falei, mas eu não tenho guarda. Letícia, por favor, manda um guarda pra isso, manda um guarda pra aquilo outro. Então você tem... E eu acho legal das pessoas entenderem, né, como que você saber que você está protegido por um servidor da segurança pública, quanto que isso te dá tranquilidade. Mas eu acho que a gente também tem que desmistificar essa ideia de que se não tiver ninguém lá, você está inseguro. Né? Porque você tem outros mecanismos também de segurança pública, você tem vídeo monitoramento, você tem uma identificação anterior também. Para onde vão esse efetivo? Né? Por que ele está aqui e não está aqui? Isso tem um estudo, né? Então a gente também tem que confiar nas instituições que estão por trás desse trabalho, né, organizativo da segurança pública. A gente tem aquela questão dos crimes de menor potencial ofensivo, que também dá essa impressão de que está enxugando o gelo. É um furto, né? A pessoa vai lá, tem uma pena muito reduzida, até mesmo fica um tempo ali na prisão, acaba saindo. E a gente tem também, em contrapartida, um problema de superlotação dos presídios, né? Que é um tema também que é muito sensível, né, Letícia? Sensível, mas essencial, né? Ele é essencial. Eu digo que uma cidade como Juiz de Fora, ela não pode se dar ao luxo de discutir segurança pública sem discutir política prisional e carcerária. Juiz de Fora é uma cidade que tem Ereosvaldo, PEGEC, Penitenciária Feminina, Ceresp, tá certo? E hoje eu tenho aproximadamente mais de 3 mil presos na cidade. Então, ela é uma cidade que ela é atravessada por um sistema prisional. Isso é fato. Ela é uma cidade que recebe presos de outra cidade. Ela é uma cidade que recebe presos, por exemplo, de Rio Pomba. Ela é uma cidade que recebe presos de Montes Claros. Então, ela é uma cidade em que você precisa de entender o quanto que a dinâmica do sistema prisional influencia na cidade, tá? Primeiro, eu tenho familiares de preso, tá certo? Eu tenho crianças que os pais estão presos. Eu vou começar por esse lado para vocês terem noção. Quando eu era secretária, eu fui muito em escola, porque a gente estruturou uma política de segurança pública aqui que partia das escolas para discutir cultura de paz. Inclusive, a gente hoje, o Juiz de Fora foi reconhecido como um dos modelos para o Ministério da Justiça para replicar em outras cidades. Então, eu fui muito em escola, porque muitos casos que você tinha de violência escolar, eles surgiam por conflitos dentro da escola. Então, a gente ia lá discutir esses conflitos mesmo. E eu tive muito contato com muita escola, foi muito maravilhoso, foi muito bom. E eu me lembro que, às vezes, conversando com crianças, né, a menina, me lembro exatamente, ela escreveu, tia, vê aqui os nomes aqui no meu braço. Quem que é essa? Minha mãe. Quem que é esse? Meu pai. Minha mãe, minha mãe, não sei o que, meu pai, tá preso. Esse aqui, não, esse aqui é meu padrasto, ele tá preso. Sabe? Isso era recorrente. As crianças estavam lá na escola, mas elas eram atravessadas pela prisão. Eu me lembro que uma menina falou comigo assim, não, tia, eu tenho que ir no oftalmologista, mas meu pai vai me levar, mas eu tenho que esperar ele sair da prisão, eu tenho que esperar ele sair da cadeia. Nossa. Né? Então, assim, isso está dentro da dinâmica da infância das crianças, isso está dentro da dinâmica das casas das pessoas. Mas isso também está dentro da dinâmica da cidade. Então, e aí eu não estou falando de Juiz de Fora, não, tá? Porque isso é uma competência do Estado, regra geral, e aí eu acho que peca o Estado, peca o governo federal. Nós não temos política de ressocialização. Não existe política de ressocialização. Se a gente fala que o Brasil ressocializa, a gente está mentindo. Isso é tão real que a nossa taxa de reincidência no Brasil, ela beira 80%. Isso é a vergonha nacional. Você falar o seguinte, eu estou pagando caro para uma pessoa cumprir uma pena para ela conseguir sair, muitas das vezes, pior do que ela entrou. Vai fazer faculdade lá dentro. Prisão é uma coisa cara demais para fazer com que as pessoas saiam piores do que ela entrou. Então, como a gente não tem política de ressocialização
no Estado, a gente não tem essa preocupação, né? Prisão não ressocializa ninguém. A gente tem muita dificuldade de pensar em como fazer com que uma pessoa que teve contato com o cárcere, muitas das vezes, volte a delinquir. Né? Como é que a gente vai fazer para não voltar a delinquir? Seja porque ela não tem oportunidade, seja porque eu tenho uma sociedade muito preconceituosa, que dificilmente vai dar emprego para uma pessoa que acabou de ser solta. Então, isso é uma questão. Né? Então, a pessoa chega e fala assim, tudo bem, e aí? Mas como é que eu vou conseguir emprego? Se eu falar que eu estava preso, você vai me empregar? Não vai. Né? Então, assim... Ainda mais de acordo com o crime, né? Então, assim, a gente ainda tem uma sociedade ainda que tem muito preconceito, né? E aí eu acho que o Estado também tem que ajudar um pouco nisso, né? Em criar uma política de ressocialização. E eu acho que a gente tem um problema muito específico de Juiz de Fora, e eu tenho falado muito nisso, porque eu gosto de colocar isso em perspectiva também, que se eu tenho em Juiz de Fora hoje mais 3 mil pessoas presas, aproximadamente 30% a 40% não são de Juiz de Fora. São pessoas que são transferidas de outra cidade para cumprir pena aqui. São transferidas seja por superlotação em outra cidade, são transferidas seja por questões de segurança, né, para evitar contato com facção criminosa. Então, elas, por exemplo, são condenadas em Montes Claros e vêm cumprir pena aqui. Elas são trazidas pela polícia penal, pelo sistema prisional, né, para cumprir pena aqui. Só que elas são soltas aqui, em Juiz de Fora. Quando elas são soltas aqui em Juiz de Fora, ninguém dá para elas uma passagem para elas voltarem para casa. Geralmente elas estão sem documento. Elas não têm vínculo familiar nenhum aqui. Elas não têm um telefone para ligar para casa. E elas estão simplesmente em Juiz de Fora e elas não conhecem nada. Aqui não é o território delas, nem onde elas têm vínculo. Sabe? Isso é um problema seríssimo para a cidade. Isso é um problema seríssimo. Tanto é que, recentemente, eu vi a PM falando assim, mas várias pessoas que foram presas na rua por praticarem furtos de cabeamento não são de Juiz de Fora. Eu falei, mas você já perguntou quantas estavam saindo da cadeia? Tá certo? Então, isso é uma questão que eu tenho conversado muito, sabe? Tenho tentado conversar com a Defensoria Pública, vou tentar também conversar com o Ministério Público, tal, porque eu acho que isso está errado, sabe? Eu acho que se uma pessoa cumpre pena em Juiz de Fora e demonstra vontade de voltar para casa, para o local onde ela veio, o Estado tem que prover esse retorno dela, sabe? O Estado tem que dar uma forma de prover, obviamente se ela quiser. Tá? Se ela quiser ficar aqui, ela vai ficar aqui. E aí a política de assistência tem que dar conta dela sim, tá certo? Porque... Eles inflam o município, né? Mas, infla. Não, e muitas das vezes pessoas que não querem ficar aqui, sabe? E assim, é isso. Eu vim pra cá, eu fui condenado lá. Eu tô aqui porque o Estado entendeu que era melhor eu cumprir pena aqui. Isso acontece muito com o presídio feminino. Então, assim, isso é uma questão que a gente tem que entender, que a gente não tem política de ressocialização. Não tem. A gente não discute egresso na nossa sociedade. Egresso do sistema prisional é algo que a gente não fala. Tá certo? Não tem nenhuma política de incentivo de contratação desse público. Exatamente. Nada. Então, por exemplo, se eu falar assim, vamos fazer uma lei para, por exemplo, dar uma isenção fiscal, né? Um tipo de redução tributária ali para quem se dispor a contratar egresso, né? Será que a gente consegue passar isso? Será que as pessoas têm esse tipo de aceitação? Sabe? Mas se o Estado não entender a importância dele fomentar a política de ressocialização, a gente vai estar enxugando gelo. Porque aí, infelizmente, o crime vira talvez a única caminho e solução dessas pessoas. Infelizmente. Então, assim, a gente tem que ver isso em perspectiva também, porque Juiz de Fora é uma cidade que ela é atravessada por muitas coisas. Né? Igual uma coisa que não tem nada a ver com segurança, mas também que eu gosto de falar, fala assim, Juiz de Fora tem 540 mil habitantes? Tem. E 1 milhão de cartões SUS. É 1 milhão de pessoas que moram em cidades no entorno que precisam da saúde daqui. Que é assim que funciona o SUS. Né? E Juiz de Fora é referência também. Então, eu acho que são elementos para a gente pensar, para ver o quanto que é complexo esse assunto e o quanto que segurança pública, a gente não tem nenhuma solução mágica, sabe? Não tem nenhuma solução mágica. A gente precisa de encontrar um caminho
e fomentando muita integração, muitos espaços mesmo onde as instituições conversem, chamar a sociedade civil, compreender tal, e entender que o avanço ele passa por isso. Eu tenho que ter indicadores confiáveis. Se eu não tiver indicadores, eu não consigo trabalhar, eu não consigo colocar as coisas em perspectiva, obviamente, né, do que está acontecendo, mas também preciso de entender, né, que política de segurança pública sem também garantia de direitos, sem observância da legalidade, né, ela vira, na verdade, autoritarismo, vira outro tipo de coisa e acaba enfraquecendo o próprio Estado, né? Interessante. A gente falando também dessa questão de ressocialização, me chama muito a atenção que uma vez, fazendo uma reportagem, eu encontrei com um rapaz, ele tinha cumprido pena, saiu e caiu de novo. E aí quando chegou a reportagem, na época eu era repórter de externa, cheguei para fazer a reportagem e falei, olha, eu não vou mostrar o seu rosto, não vou conversar com você, só vou pegar o fato em si. Aí ele falou, não, mas eu quero conversar com você, só não quero que você me grave. Aí eu gravei, conversei com ele, mas não gravei. Aí ele falou, eu não queria ter voltado para o crime, mas eu não consegui emprego e minha filha estava passando mal, precisava de um antibiótico, eu não tinha onde comprar. E com menos de meia hora eu consegui entrar de novo e ficar trabalhando no tráfico e cair de novo. Mas eu juro para você, eu não queria cair. E você cai numa situação que vira um ciclo vicioso, né? Claro, e quem pode dizer que nós não faríamos o mesmo? Né? Assim, eu acho que assim, a questão é, quando a gente tem uma pessoa que está passando por uma situação de necessidade dessa, a gente não tem como julgar dessa forma, né? Então, eu acho assim, que cabe ao Estado ter políticas públicas de fato, não só para viabilizar a ressocialização, para trabalhar com egresso, mas também para diminuir a desigualdade social, né? Para promover justiça social. Como é que eu acesso direitos? Sabe? Por isso que eu acho assim, eu acho que política de segurança pública a gente trabalha dessa forma, é prevenção social à criminalidade, é repressão quando precisa, é um olhar atento, né, ao que gera a criminalidade, porque a criminalidade ela é gerada por essa sociedade que a gente constrói também, sabe? Então, assim, nós somos partícipes dessa sociedade que está gerando esse tipo de coisa, né? Teve um caso que mexeu muito comigo essa semana, que não é daqui, mas que mexeu demais. Foi o caso de uma menina de 6 anos, que foi encontrada pelo Conselho Tutelar na casa. Ela era não verbal, sem tomar banho, só tipo assim, passando por um processo de violência imenso, só via celular com pornografias, tal, enfim, e ela estava 6 anos naquela situação. 6 anos, até que um vizinho denunciou. E eu fiquei muito pensando, onde que o Estado estava durante esses 6 anos? Onde que o Estado? Essa criança não tomou vacina, essa criança não foi à escola, essa criança não foi na consulta de rotina, essa criança não era vista na rua, essa criança gritava. Demorou 6 anos para o Conselho Tutelar entrar nessa casa. 6. Então, assim, sentir a dor de uma menina como essa, né? Eu não me lembro que cidade foi, não foi de fora, mas sentir um pouco isso, assim. É um pouco isso que a gente vive, assim, né? Muitas das vezes a gente também vê violência e não denuncia, né? Que é um assunto que a gente conversa muito, quando a gente fala violência contra a mulher, né? Uhum. Que é um tipo de violência tão específica, mas tão perversa, e muitas das vezes a gente... mas briga de marido e mulher, tal, o que eu tenho a ver com isso? Meu vizinho tá brigando, será que é isso mesmo? Tal. Mas até que ponto também, né, que a nossa omissão não reforça um pouco esse tipo de violência em todos os sentidos, né? Então, acho que são coisas para a gente refletir também, porque na violência contra a mulher é isso, o desafio da sociedade é criar estratégias para que a gente rompa com o ciclo da violência. Então, uma mulher que está sendo vítima de uma violência psicológica, e você está vendo isso no seu trabalho. Aquela mulher chega acuada, né, de vez em quando com o braço roxo, e você está vendo que ela está cada vez mais triste, cada vez produzindo menos no trabalho, né, e você, chefe dela, simplesmente vai, trabalha, né? Até que ponto que nós também, sociedade civil, que fazemos parte, né, dessa lógica da segurança pública, também não temos que pensar disso de uma forma mais empática, mais afetuosa também, né? Exatamente. Letícia, nós vamos caminhando para o fim. Não. Que pena, né? É muito rápido, né? Mas eu gosto de sempre deixar uma dica
para o pessoal que está em casa, está assistindo, e agradecer ao pessoal pela audiência, um filme ou uma série que você goste bastante e um livro que mexeu com você, que você pudesse compartilhar com a turma aí. Nossa Senhora, olha, eu vou te falar. Um livro que eu gosto demais da conta, 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Para mim é o livro da minha vida. Eu gosto demais da conta, acho muito bom. E um filme, eu já vi muitos filmes bons, mas eu vou indicar O Segredo dos Teus Olhos, que é um filme maravilhoso, e ele fala um pouco sobre isso que a gente está falando também, violência, criminalidade, um filme muito bonito e que tem um ensinamento muito forte. Ah, bacana demais. Foi um prazer te receber. Prazer também, foi ótimo. Valeu. Obrigada, tá? Ó, nós vamos marcar outro dia, conversar um pouco mais sobre isso aí. Eu acho interessante a gente destacar, né, fazer essa leitura, porque no dia a dia a gente às vezes não lê a nossa cidade. Né? Esse espaço é importante para a gente entender um pouco mais também as políticas públicas que estão sendo investidas e o que também pode ser investido para melhorar ainda mais. Não é isso? Com certeza, gostei demais. Parabéns pelo espaço, né? Que eu acho que ele é um espaço bem aberto para a gente poder conversar. E eu acho que é isso, voltando ao início. Eu acho que a gente tem que conversar sobre segurança pública e são espaços como esse que a gente consegue fazer isso. É isso aí, pessoal. Letícia Delgado, na semana que vem, quinta-feira, 20h, tem mais um episódio do Grancast, sempre no youtube.com/Grancast podcast e também na TV Alterosa Zona da Mata. Vou ficando por aqui. Valeu. Fui.